Todo mundo sabe que uma rocha gigante fora do espaço atingiu o planeta há milhares de anos e dizimou os dinossauros. Agora, com a tecnologia avançada, pesquisadores conseguiram montar uma nova linha do tempo, mostrando o que realmente aconteceu. E não só isso, eles também provavelmente sabem de onde veio o asteroide gigante que atingiu o nosso planeta. Você ficará surpreso e provavelmente chocado no que os astrônomos da NASA descobriram recentemente. Então, agora prepare-se com seu like e sua inscrição para vivenciar o que aconteceu logo após o desastre que destruiu todos os dinossauros do planeta e quase dizimou completamente a vida na Terra. O impacto do asteroide colossal nas águas rasas do Golfo do México há 65 milhões de anos já era extremamente desastroso. No entanto, uma série de eventos catastróficos adicionais ocorreram em sequência. Chuvas de pedras vindas do céu, incêndios florestais que se propagaram e tsunamis que inundaram o planeta. Os pesquisadores descobriram que o início do período Cenozoico foi marcado por uma sucessão de desastres e registraram esses eventos caóticos na Academia Nacional de Ciência. A linha do tempo desses estudos foi estabelecida por meio de métodos como fotografias de alta resolução, microscopia, tomografia computadorizada e medições magnéticas em extensa camada de rochas sedimentares recentemente recuperadas das maiores crateras de impacto da Terra. Agora, imagine que você estivesse em um lugar da América do Norte há cerca de 65 milhões de anos, quando os dinossauros dominavam a Terra, e estivesse observando o céu noturno. Provavelmente, você teria avistado uma estrela brilhante ao longe. No entanto, se você tivesse observado essa luz peculiar por 1 ou 2 horas, teria notado que o objeto parecia aumentar em brilho, mas com um movimento quase imperceptível. O que você estaria olhando não é uma estrela, mas um enorme asteroide em algum lugar entre 11 a 80 km de largura, vindo em direção à Terra em uma velocidade aproximadamente de 70 mil km por hora. Um impacto de tal velocidade, a atmosfera terrestre se comporta como água. Meteoros, que são rochas espaciais menores, atingem a atmosfera como pequenas pedras lançadas em uma lagoa, desacelerando rapidamente em altitudes elevadas devido ao atrito atmosférico e queimando antes mesmo de atingir a superfície terrestre. No entanto, o asteroide com o tamanho de uma montanha penetrou em nossa atmosfera como uma pedra lançada em uma poça. Ele manteve sua velocidade e atravessou os 96 km de atmosfera em meros 3 segundos. O asteroide rasgou os céus sobre a América Central, produzindo um estrondo sônico de proporção gigantesca que ecoou por todo o planeta, rompendo tímpanos em todos os continentes. Os dinossauros, provavelmente aterrorizados, corriam em todas as direções sem terem a menor noção do que estava prestes a acontecer com eles. No entanto, se um animal estivesse próximo o suficiente para testemunhar o asteroide, ele teria sido instantaneamente vaporizado em questão de minutos. De fato, com exceção das tartarugas marinhas e crocodilos, nenhum animal quadrúpede com mais de 25 quilos teria sobrevivido a esse impacto. Uma gigantesca rocha espacial cai em uma velocidade tão vertiginosa que o próprio ar não consegue escapar. Sob uma intensa compressão, o ar se aquece rapidamente a milhares de graus. Antes mesmo de o asteroide colidir com a Terra, o ar superaquecido comprimido vaporiza uma grande parte do raso mar que cobre a região de Yucatán. Milésimos segundos depois, a rocha penetra no que restou e impacta a superfície terrestre. Nesse momento, uma sequência de eventos em cadeia se desencadeia. O impacto do asteroide exerce uma pressão tão intensa na Terra que o solo e as rochas se comportam como fluidos. O movimento ondulante da Terra é comparável ao duplo respingo resultante de alguém saltando na piscina como um projétil. O primeiro deslocamento de terra ocorre no momento do impacto e cria uma parede de mais de 32 km de altura. A cavidade resultante quase perfura o manto terrestre, e quando a cavidade se recupera, ocorre um segundo salto vertical, impulsionando a Terra a alturas maiores que o Monte Everest, a uma velocidade superior a 1.600 km por hora. Em questão de minutos, essa montanha de destroço entra em colapso quase completo, deixando para trás uma cratera menor, conhecida hoje como um anel de pico de cratera. No mesmo momento em que o asteroide atinge a região de Yucatán e exerce sua pressão sobre as rochas, a energia cinética de 7,5 bilhões de toneladas de rocha, viajando a uma velocidade de 16 km por segundo, é instantaneamente convertida em calor escaldante.
O impacto desse asteroide libera aproximadamente 706 trilhões de quilojoules de energia, mais energia do que bilhões de bombas atômicas de Hiroshima combinadas. A enorme quantidade de energia cinética transferida pelo asteroide para o solo terrestre, rochas e ar, faz com que as moléculas se tornem extremamente quentes, até mesmo mais quentes do que a superfície do Sol. O calor intenso arranca elétrons dos átomos, ioniza o ar e formando uma bola de fogo com expansão, um plasma com temperaturas superiores a 10.000 graus, acompanhado pela vaporização acelerada de rochas expelidas a velocidades hipersônicas. O ar aquecido se expande rapidamente, convertendo a Terra em gás quase que instantaneamente. Combinado com a própria onda de choque do impacto, forma-se uma explosão maciça, que gera uma onda de pressão, se propagando para fora a uma velocidade superior a 1.600 km/h. Se o mesmo asteroide atingir o mesmo local hoje, a onda explosiva seria capaz de vaporizar uma pessoa no Texas, causar surdez em Nova York e estilhaçar janelas de vidros em Buenos Aires. O impacto do asteroide ressoa na Terra como um sino, ondas se propagam pela costa terrestre a uma velocidade de 4 km por segundo, desencadeando terremotos ao redor de todo o continente. Se você, por exemplo, estiver do outro lado do mundo, sentiria o chão tremer aproximadamente 30 minutos após o impacto. O impacto também provoca tsunamis de proporção colossais. O primeiro deles atinge a costa do Golfo do México em menos de uma hora. Ondas com altura variando de 600 a possivelmente 1.000 pés arrasam o que é hoje o México e o sul dos Estados Unidos, inundando áreas de até dezenas de quilômetros no interior. As ondas temporariamente invertem o fluxo dos rios, correndo pelos leitos como uma força de 30 pés, como buracos de maré. Tsunamis atingem a costa do leste dos Estados Unidos e 6 horas após o impacto, ondas gigantes com cerca de 600 pés de altura invadem as costas da Europa, África e do Mediterrâneo. Dentro de um período de 15 horas após o impacto, as ondas gigantes alcançam todas as costas do planeta. Dependendo da geografia do local, o oceano varre tudo em seu caminho, e quando as águas finalmente recuam, arrasta tudo de volta para o mar. Já parece um cenário de apocalipse, mas ainda tem mais desastres a caminho. Quando a enorme rocha atinge a Terra, os respingos resultantes lançam cerca de 25 trilhões de toneladas de terra em trajetórias balísticas, alguma delas a velocidade que supera a velocidade de escape do planeta. Essas rochas escapam da atração gravitacional da Terra e seguem para várias órbitas ao redor do Sol, e parte desse material provavelmente chegou até a Lua. No entanto, a maioria dos destroços ejetados retorna à Terra em cerca de até uma hora. Esses fragmentos é semelhante a vidros, variam em tamanho, algum tão grande quanto ônibus, mas a maioria do tamanho de mármores. Eles caem na Terra a uma velocidade que varia de 160 a 320 km/h, mas eles vêm em quantidades letais. Independente de onde os dinossauros estavam no planeta, eles foram atingidos por essa chuva de pedras em chamas. No entanto, esses projéteis de vidro não precisam acertar diretamente os dinossauros para eles serem mortais. O atrito desses projéteis com a atmosfera gera radiação térmica suficiente para incendiar todo o planeta. De acordo com alguma estimativa, o calor combinado dessas brasas em chamas aquece a Terra a uma temperatura equivalente a de um forno pré-aquecido. A maioria das árvores do mundo queima. Talvez seja por isso que a única espécie de ave que sobrevive ao impacto são aquelas que constroem seus ninhos no chão. Dos poucos animais terrestres maiores que evitam a extinção, quase todos têm algum meio de escapar do intenso calor. Eles podiam escavar-se como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, ou escapar para a água, como os crocodilos e as tartarugas. Mesmo que os infelizes dos dinossauros estivessem do outro lado oposto do mundo, eles teriam que procurar abrigo contra a imensa explosão de calor inicial. Por uma cruel coincidência, o impacto desse meteoro ocorre em uma região rica em petróleo e enxofre. A colisão desse asteroide com a Terra lança cerca de 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30.000 quadrilhões de galões de água na atmosfera, que se condensam em enorme nuvem de tempestade e retornam como forte chuva ácida que acidificam os oceanos. Em latitudes mais altas, tempestades de neve depositam dezenas de metros de neve por dia em todo o continente. No entanto, essa inundação global não dura muito tempo, pois além da água, o meteoro que caiu na Terra também vaporiza e ejeta violentamente o equivalente a 150 estádios de futebol em petróleo. Esse óleo condensa-se na atmosfera, formando uma camada de fuligem preta que cobre a Terra como um manto escuro.
Ao contrário do enxofre e da fumaça de incêndios florestais, o carbono permanece acima da camada de nuvens, impedindo que ele caia como chuva, e isso se torna mais um grande problema. A camada de fuligem permanece na atmosfera, reduzindo em pelo menos 90% a quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra por 2 a 3 anos. O calor inicial do forno, causado pela queda de meteoritos, é seguido por um intenso e prolongado congelamento. As temperaturas globais caem em média de quase 50 graus Celsius. Os únicos lugares na Terra que escapam desse congelamento profundo são Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais durante esse período. No frio global, a evaporação quase cessa e a queda de chuva diminui em 80%. A maioria dos locais do planeta, exceto essas ilhas tropicais, se torna um deserto seco. Agora uma pergunta que todos fazem: de onde surgiu esse imenso pedregulho que detonou os dinossauros? E existe outra ameaça vindo em nossa direção? Cientistas, usando supercomputadores, investigaram a evolução dos asteroides com base em dados de asteroides já conhecidos. A equipe de pesquisadores formada sugere que o asteroide que caiu na Terra provavelmente teve origem na nuvem de Oort, uma esfera de detrito localizada na borda do Sistema Solar. É possível que tenha sido um cometa muito maior, que foi desviado de sua trajetória pela influência gravitacional de Júpiter e enviado em direção ao Sol, onde se fragmentou em várias partes. Esses fragmentos podem atravessar a órbita da Terra e colidir com um planeta a cada 250 a 730 milhões de anos. Com base nesse estudo, não é uma questão de se seremos atingidos por outro gigantesco pedaço de rocha vindo do espaço, mas sim quando seremos atingidos. Em 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide chamado 4660 Neareu, com 330 metros de comprimento, passou a cerca de 3,8 milhões de quilômetros da Terra, a uma velocidade de 6,5 km por segundo. Embora possa parecer uma distância segura, qualquer pequena alteração em sua órbita poderia colocá-la em curso de colisão direta com o nosso planeta no futuro. Astrônomos estão monitorando atentamente esse potencialmente perigoso pedregulho e dizem que ele passará a 1,1 milhão de quilômetros da Terra no Dia dos Namorados de 2060. Vale ressaltar que o asteroide que causou a explosão de Chelyabinsk na Rússia em 2013 tinha apenas 20 metros de tamanho. O preocupante é que não temos atualmente um método conhecido para defender a Terra de um imenso pedaço de rocha espacial. No entanto, a missão DART da NASA, ou teste de redirecionamento de asteroide duplo, tentará verificar se uma espaçonave pode navegar de forma autônoma até um asteroide-alvo e colidir intencionalmente com ele, causando um impacto cinético que poderia desviar o asteroide de sua rota de colisão com a Terra. No entanto, é estimado que a colisão terá um impacto mínimo, alterando a direção do asteroide em menos de 1%. Para um asteroide com 10 km de largura, ou até maior, que esteja se dirigindo em uma velocidade superior a 72 mil km por segundo, exigiria muito mais do que um simples impacto de uma pequena espaçonave. Talvez o mundo precisasse recorrer a medidas extremas, como armas nucleares, como retratado no filme Armagedon. Se você tiver alguma ideia de como poderíamos impedir um asteroide que representa uma ameaça global, deixe sua solução aí nos comentários, que ela será muito bem-vinda. Assista também a essa curiosidade que está aparecendo aí na sua tela, que tenho certeza que você vai gostar. Clica aí e te vejo lá no outro vídeo.